uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEV. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Duas notas prévias. A primeira para referir que foi com surpresa que percebemos que a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, não tivesse sequer uma única palavra de referência aos trabalhadores agrícolas migrantes. E a segunda para dizer ao PSD que o PSD fala como se não tivesse quaisquer responsabilidades no assunto. Ao senhora deputada, o mundo já existia antes de 2015. O mundo já existia antes de 2015. Senhor deputado, infelizmente, os deputados da bancada do PSD criam condições, faz favor, para que o senhor deputado se possa exprimir. Muito obrigada. Infelizmente, parece que foi necessário sermos confrontados com o surto da Covid-19 para que o Governo olhasse para a situação que se vive no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e para os problemas que persistem naquela região do país. E persistem, apesar dos alertas e das denúncias que há muito têm vindo a ser feitas também pelos Verdes, que depois de visitarem o local confrontaram por várias vezes o Governo sobre o assunto, tanto em plenário como na Comissão, em perguntas escritas, e nos levou até a apresentar uma iniciativa legislativa sobre o assunto que será discutida brevemente em conjunto com a petição que alerta para o facto do Parque Natural não aguentar mais agricultura intensiva. Mas o problema da agricultura intensiva e a proliferação de plásticos que invade o Parque Natural, que é muito grave e que também exige respostas, é apenas uma parte do problema, porque hoje ficou claro para todos, e sobretudo para o Governo, que se impõe olhar para os milhares e milhares de trabalhadores agrícolas que são vítimas de redes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e até fortes suspeitas de escravatura. É uma realidade que não surgiu com a Covid-19, não surgiu agora, é aliás tão antiga como antiga é a passividade deste e de outros governos. E o que temos hoje, o que temos para além de lixeiras de plástico a céu aberta, temos empresários agrícolas a recorrerem a empresas de prestação de serviços, muitas delas a alimentar e a potenciar redes que se servem da falta de ética para gerar novas formas de escravatura. De facto, as violações aos direitos humanos não se limitam apenas à forma como os trabalhadores são tratados e explorados, mas também na ausência de condições de habitabilidade mínima que certamente está na origem dos índices de transmissibilidade do vírus naquela região do país. Aliás, como muito bem lhe chamou Helena Roseta num artigo publicado em 2019, os contentores de Odmira representam a institucionalização de uma espécie de campo de refugiados para trabalhadores agrícolas estrangeiros no Alentejo. E a este propósito convirá recordar uma decisão da Assembleia Municipal de Odmira, que é de 2019, que manifesta a preocupação por o Governo ter optado por, em pleno Parque Natural, aumentar de 30% para 40% a área de estruturas cobertas a ocupar com túneis elevados e estufins. É uma opção, no entender do município de Odmira, que resulta numa situação diferente daquela que foi defendida por larga maioria no âmbito do grupo de trabalho do Mira. Mas mais, o município de Odmira manifestou também preocupação pelo facto de não ter sido fixado um limite máximo global de colocação de trabalhadores agrícolas em aglomerados temporários. Na verdade, o Governo definiu valores de ocupação bastante superiores àqueles que foram propostos tanto pelas autarquias como pelas entidades públicas, respondendo, mais uma vez, apenas ao reivindicado pelos empresários e associações agrícolas e não uma solução equilibrada e a bem da gestão e conservação do território. Senhora Ministra, não são os Verdes que o afirmam, quem o diz com toda a clareza é a Assembleia Municipal de Odmira, que, como sabemos, é uma autarquia do PS, ainda que esta moção tenha sido aprovada por unanimidade e ainda por cima em 2019. Em causa está, como já se percebeu, a resolução do Conselho de Ministros 179/2019, resolução que, aliás, os municípios, tanto de Algesur como de Odmira, reclamam a suspensão imediata. E eu começo por lhe perguntar, Sra. Ministra, se o Governo pondera a possibilidade de alterar essa resolução ou se depois do surto passar fica tudo na mesma. E por fim, Sra. Ministra, não lhe vou perguntar se considera que Odmira seria um bom local para realizar a Cimeira Social Europeia, mas pergunto pelos motivos que justificam tanta e tão demorada passividade face à gravidade da situação que se vive naquela região do país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS.